Tem gente que diz que a vida muda num instante, que basta um segundo, uma palavra, um gesto, e tudo que você conhecia deixa de existir. Eu sempre achei isso exagero, coisa de novela, sabe? Dessas que passam a noite e a gente assiste tomando chá, pensando, isso nunca aconteceria comigo. Pois é, aconteceu. E não foi num segundo, foi numa frase. Uma frase escrita na tela de um celular que não era meu, numa tarde de quarta-feira em que o mundo inteiro parecia estar em silêncio, menos o meu coração. Mas calma, deixa eu me apresentar antes, porque essa história precisa ser contada do começo. E o começo sou eu. Meu nome é Marlene Vieira dos Santos. Tenho 66 anos. Nasci e cresci em Sorocaba, interior de São Paulo, filha de um pedreiro e de uma lavadeira que nunca tiveram muito, mas que me ensinaram uma coisa que carrego até hoje. Dignidade não se compra, não se vende e não se empresta. Se alguém te tira a dignidade, a culpa não é sua. Mas se você deixa tirarem de novo, aí é. Fui costureira a vida inteira. Minhas mãos conhecem o peso de uma tesoura, o barulho de uma máquina Singer às 6 da manhã, o cheiro de tecido novo misturado com café passado. Criei meu filho com essas mãos. Levantei uma casa com essas mãos. E foi com essas mesmas mãos, tremendo feito vara verde, que eu tirei as fotos que mudaram minha vida. Mas ainda não é hora de falar sobre isso. Antes, preciso te contar como eu cheguei até aquele momento. Porque ninguém acorda um dia e descobre que está sobrando na própria casa. Isso acontece devagar, tão devagar que quando você percebe, já esqueceu como era ser vista. Me casei com Geraldo aos 22 anos. Ele era caminhoneiro, um homem grande, de mãos grossas e coração mole. Não era de muitas palavras, mas quando falava, cada frase tinha peso. Nos conhecemos numa festa de São João, no barracão da igreja do bairro. Ele me tirou para dançar uma quadrilha e pisou no meu pé 3 vezes. Na terceira eu disse, moço, se o senhor pisar de novo, vou começar a cobrar. Ele riu, e aquele riso ficou na minha memória como uma fotografia que nunca amarela. Nos casamos 6 meses depois. Não tivemos lua de mel, não tivemos festa grande. Tivemos um ao outro, e na época, aquilo bastava. Geraldo trabalhava de segunda a segunda, rodava o Brasil inteiro naquele caminhão azul que ele chamava de Rainha. Eu ficava em casa, costurando para fora, juntando cada centavo. Nosso sonho era construir uma casa própria, e durante 7 anos foi exatamente isso que fizemos. A casa ficava na Vila Esperança, uma rua tranquila com árvores de jacarandá que floriam em outubro e deixavam o chão todo roxo. 3 quartos, uma sala, uma cozinha com janela grande que dava para o quintal. Nada de luxo, mas cada tijolo tinha uma história. O quarto principal foi o primeiro que ficou pronto, porque Geraldo dizia que um casal precisa de um lugar para descansar junto antes de qualquer coisa. A cozinha foi a última, porque eu insisti em azulejos brancos com flores azuis que custaram o dobro dos comuns. Geraldo reclamou, mas quando viu o resultado, ficou parado na porta olhando e disse, ficou a cara da minha mulher, bonita e teimosa. Deus me perdoe a saudade, mas ainda hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir a voz dele dizendo isso. Rafael nasceu quando eu tinha 28 anos. Foi um parto difícil, demorado, e quando o médico colocou aquele menino no meu peito, eu soube que minha vida tinha acabado de ganhar um novo dono. Não estou exagerando. A partir daquele momento, tudo o que eu fazia, pensava, sonhava, planejava, era por ele. Cada ponto que eu dava na máquina de costura era para ele. Cada noite que eu passava acordada esperando Geraldo voltar da estrada era para manter aquela família inteira. Para ele. Rafael era um menino quieto. Tinha os olhos grandes do pai e o jeito calado de quem observa mais do que fala. Gostava de ficar sentado na porta da cozinha, me vendo costurar. Às vezes pegava os retalhos de tecido e fazia bonecos tortos que ele chamava de bichos. Eu guardava todos. Tinha uma caixa de sapato debaixo da minha cama, cheia desses bichinhos de pano, cada um com nome, cada um com uma história que ele inventava antes de dormir. Geraldo amava aquele menino de um jeito que só pai calado sabe amar. Não era de pegar no colo, não era de dar beijo. Mas toda vez que voltava de viagem, trazia alguma coisa. Uma pedra bonita que achou na estrada,
um chaveiro de posto de gasolina, uma vez trouxe uma pena de arara que jurou ter encontrado no acostamento perto de Goiânia. Rafael guardava tudo num pote de vidro que ficava na prateleira do quarto dele. Chamava de os tesouros do pai. A vida não era fácil, mas era honesta. Eu costurava de manhã até à tarde, buscava Rafael na escola, ajudava com o dever de casa, preparava o jantar. Nos fins de semana, quando Geraldo estava em casa, a gente sentava no quintal e ele contava sobre os lugares que tinha visto na estrada. Rafael ouvia de boca aberta e eu ficava ali, tomando meu café, olhando para aquele homem grande e aquele menino pequeno, pensando que a vida podia ser difícil, mas que ali, naquele quintal, eu tinha tudo. Até que a vida decidiu que eu não podia ter tudo por muito tempo. Geraldo partiu numa manhã de terça-feira. Sem aviso, sem despedida, sem tempo para eu dizer tudo o que ainda queria dizer. Um problema no coração que ninguém sabia que existia. Ele tinha 49 anos. Rafael tinha acabado de fazer 16. Eu me lembro de cada detalhe daquela manhã. O café que ficou esfriando na mesa. O barulho da televisão que ninguém desligou. O telefone tocando e a voz do seu Antônio, vizinho nosso, dizendo palavras que eu ouvia, mas não conseguia entender. Meu corpo ficou parado na cozinha, do lado daqueles azulejos brancos com flores azuis, e por um momento eu pensei que se eu não me mexesse, se eu ficasse ali parada o tempo suficiente, talvez aquilo não fosse verdade. Mas era. Rafael chegou da escola e me encontrou sentada no chão da cozinha. Não chorei na frente dele. Não podia. Ele era um menino, e meninos precisam acreditar que suas mães são fortes. Então engoli tudo, levantei, lavei o rosto e disse: "Filho, senta aqui comigo que preciso te contar uma coisa." E contei, e ele chorou. E eu segurei ele no colo como se ele tivesse 5 anos de novo. E ali, naquele chão de cozinha, a gente fez um pacto silencioso. Íamos sobreviver, juntos. E sobrevivemos, mas sobreviver custou caro. Geraldo deixou a casa quitada e um seguro de vida pequeno que deu para pagar as dívidas e guardar um pouco. Mas dali para frente, era eu sozinha. Voltei a costurar com mais força, peguei trabalho de cuidadora de idosos nos fins de semana, fazia bolo de encomenda quando aparecia a oportunidade. Minha rotina começava às 5 da manhã e terminava quando meu corpo não aguentava mais. Rafael sentiu a falta do pai de um jeito que me cortava por dentro. Ficou mais calado ainda, as notas na escola caíram, começou a se isolar. Quantas noites eu sentei com ele na cozinha, preparando um chá de camomila, ouvindo ele dizer que não via sentido em estudar, que nada fazia diferença. E eu ali, com olheiras fundas e as mãos doloridas de costurar o dia inteiro, dizendo: "Faz diferença sim, meu filho. Faz diferença para mim." Não sei se foram minhas palavras ou se foi o tempo, mas aos poucos ele foi voltando. Terminou o ensino médio, fez um curso técnico em segurança do trabalho. Quando conseguiu o primeiro emprego numa fábrica da região, aos 23 anos, eu chorei escondida no banheiro. Chorei de alívio, de orgulho, de cansaço acumulado. Tinha dado certo. Meu menino estava de pé, e então veio Jéssica. Ele a conheceu numa confraternização da empresa. Bonita, falante, sempre com um sorriso largo e uma risada que preenchia qualquer ambiente. Tinha 21 anos. Trabalhava numa loja de roupas no centro. Na primeira vez que Rafael trouxe ela em casa, percebi que meu filho estava diferente. Tinha um brilho nos olhos que eu não via desde antes de Geraldo partir. E isso, confesso, me fez feliz. No começo, Jéssica me tratava bem. Me chamava de sogra querida. Elogiava minha comida, pedia para eu ensinar minhas receitas. Eu me deixei envolver, claro. Depois de anos sendo só eu e Rafael, ter uma presença feminina em casa, alguém para conversar, alguém que parecia se importar, era como ganhar um presente que eu nem sabia que queria. O noivado veio rápido, menos de 1 ano. E o casamento, 6 meses depois. Eu gastei boa parte das minhas economias ajudando com a festa. Vendi umas peças de ouro que eram da minha mãe para pagar o vestido de noiva que Jéssica tinha escolhido. Um vestido caro demais para o nosso padrão, mas que fez ela parecer uma princesa. E quando vi Rafael no altar, de terno, com aquele sorriso tímido que era igualzinho ao do pai dele, eu pensei: pronto, Marlene, você conseguiu.
Seu filho está feliz. Eu ofereci minha casa para eles morarem. Parecia a coisa mais natural do mundo. A casa tinha espaço, eu morava sozinha naqueles 3 quartos desde que Geraldo se foi, e a ideia de ter a casa cheia de novo me enchia de esperança. Pensei que teríamos jantares em família, finais de semana no quintal e, quem sabe, num futuro próximo, o barulho de criança correndo pelos cômodos. E por um tempo, foi assim. Os primeiros meses foram bonitos. Jéssica me ajudava na cozinha, a gente assistia novela juntas, Rafael chegava do trabalho e encontrava a mesa posta e as 2 mulheres da vida dele conversando e rindo. Eu me sentia parte de algo de novo. Não era mais só a viúva da Vila Esperança, era a matriarca de uma família que estava crescendo. Mas sabe aquele momento em que você percebe que o vento mudou de direção? Não é uma tempestade, é uma brisa, tão sutil que você quase não nota. Só que essa brisa vai ficando mais fria, mais constante, e quando você se dá conta, está tremendo. E não sabe desde quando. A brisa começou com comentários, pequenos, quase inofensivos. Jéssica dizendo que a casa precisava de uma reforma, que o bairro era longe de tudo, que as paredes estavam descascando. Depois vieram as comparações. A mãe dela fazia o arroz diferente, a casa da mãe dela era mais organizada, a mãe dela decorava melhor. Cada frase era um alfinete tão fino que eu mal sentia na hora. Mas à noite, quando deitava na cama, os alfinetes doíam todos juntos. Eu tentava me adaptar. Mudava o tempero da comida, reorganizava os móveis, comprava enfeites novos com o dinheiro da costura. Fazia de tudo para agradar, para ser aceita, para não perder aquele pedacinho de família que eu tinha conquistado. E Rafael? Rafael ficava no meio, com aquele jeito calado que herdou do pai, mas sem a firmeza que Geraldo tinha. Quando eu tentava falar sobre os comentários de Jéssica, ele desviava o assunto. Dizia que eu estava criando caso, que era coisa da minha cabeça, que Jéssica não fazia por mal. Aos poucos, a pessoa com quem eu mais podia contar no mundo inteiro começou a parecer um estranho sentado na minha própria mesa de jantar. Foi aí que a brisa virou vento. E o vento trouxe companhia. Numa sexta-feira à noite, Jéssica me disse com aquele sorriso que eu já estava começando a desconfiar, que a mãe dela viria passar uns dias com a gente. Disse que Dona Neuza estava se sentindo sozinha e que seria bom para todo mundo ter mais uma pessoa em casa. Eu quis dizer não. Quis dizer que aquela era a minha casa, que ninguém me perguntou, que eu não tinha sido consultada. Mas olhei para Rafael, esperando que ele dissesse alguma coisa, e ele apenas abaixou os olhos para o prato e continuou comendo. Naquele silêncio, entendi uma coisa que mudou tudo dentro de mim. Meu filho tinha escolhido um lado. E não era o meu. Dona Neuza chegou no sábado seguinte, com 3 malas, uma caixa de temperos e um olhar que me mediu da cabeça aos pés antes mesmo de cruzar a porta. Olhou para a sala, olhou para a cozinha, olhou para os meus quadros na parede e disse para Jéssica, como se eu não estivesse ali: "Filha, isso aqui precisa de uma boa arrumação." E eu fiquei ali, parada na porta da minha própria casa, ouvindo uma estranha julgar o lugar que eu levantei com minhas próprias mãos. E sorrindo. Porque era isso que eu fazia. Sorria, aceitava, engolia. Mas dentro de mim, bem lá no fundo, algo começou a mudar. Uma semente que ainda não tinha nome, mas que já estava criando raiz. Uma semente que, meses depois, numa tarde de quarta-feira, diante de um celular desbloqueado e uma tela cheia de conspirações, finalmente floresceria. Só que isso é assunto para o próximo capítulo. E acredite, você não está preparado para o que vem depois. Dona Neuza não veio passar uns dias. Dona Neuza veio ficar. E trouxe consigo algo que eu nunca tinha enfrentado dentro da minha própria casa. A sensação de ser uma intrusa no lugar que eu mesma construí. Na primeira semana, ela foi educada. Falava pouco comigo, elogiava a comida de vez em quando. Ficava mais no quarto, assistindo televisão. Eu pensei, talvez eu esteja exagerando. Talvez seja só uma senhora solitária precisando de companhia. Tentei ser acolhedora como minha mãe teria sido. Preparei o quarto de hóspedes com lençóis limpos, coloquei flores na mesinha de cabeceira, deixei toalhas dobradas na ponta da cama. Mas na segunda semana, a máscara começou a cair.
Dona Neuza tinha um jeito particular de tomar conta das coisas sem pedir permissão. Começou pela geladeira. Reorganizou tudo, jogou fora alguns potes que eu tinha com comida guardada e disse que estavam com cheiro estranho. Eu tinha feito aquele feijão tropeiro no dia anterior. Não tinha cheiro nenhum, mas engoli e fiz outro. Depois veio a cozinha. Ela trouxe as próprias panelas, um jogo de inox brilhante que fazia questão de exibir como troféu. Minhas panelas, aquelas que me acompanhavam desde o casamento com Geraldo, foram empurradas para o fundo do armário. Quando perguntei por quê, ela respondeu sem me olhar nos olhos. Panela velha não cozinha direito, Dona Marlene. A senhora devia saber disso. Dona Marlene. Ela me chamava assim, com aquele dona que parecia elogio, mas era distância. Nunca Marlene, nunca sogra, nunca nada que sugerisse que éramos da mesma família. Eu era Dona Marlene, a mulher que morava ali antes, a presença que precisava ser tolerada. Um mês depois da chegada de Dona Neuza, Jéssica me procurou com aquele sorriso estudado e disse que a irmã dela, Patrícia, estava passando por um momento difícil. O marido tinha ido embora. Ela estava sem emprego e sem ter onde ficar. Perguntou se Patrícia podia vir só por uma semana ou duas, com a filha adolescente, Beatriz, até encontrar um lugar. Olhei para Rafael esperando que ele dissesse alguma coisa. Ele estava sentado no sofá, olhando para o celular e, sem levantar os olhos, murmurou. Deixa elas ficarem, mãe. É família da Jéssica. É temporário. Temporário. Essa palavra virou a mentira mais repetida dentro daquela casa. Patrícia chegou numa quarta-feira com 2 malas enormes, Beatriz atrás com fone de ouvido e um caminhão pequeno de mudança. Para uma estadia temporária, aquela mulher trouxe guarda-roupa, televisão, ventilador e até um micro-ondas. Eu assisti tudo da janela do meu quarto, com o café esfriando na mão, sentindo o estômago apertar. Não era raiva ainda, era algo pior. Era a certeza silenciosa de que eu estava perdendo o controle da minha própria vida e que ninguém ao meu redor achava que isso importava. A reorganização dos quartos veio no mesmo dia. Jéssica e Dona Neuza decidiram, sem me consultar, sem me avisar, sem ao menos fingir que minha opinião existia, que Patrícia e Beatriz ficariam no quarto de hóspedes e que Dona Neuza passaria para o quarto principal, o meu quarto. O quarto onde Geraldo e eu dormimos por mais de 20 anos. O quarto onde meu filho foi concebido. O quarto que ainda tinha, na parede, a marca do quadro de casamento que ficou pendurado ali por 2 décadas. Quando cheguei em casa depois de uma caminhada na praça, encontrei minhas coisas empilhadas no corredor. Roupas, sapatos, a caixa com os bichinhos de pano que Rafael fazia quando era criança, meu porta-retrato com a foto do casamento. Tudo ali, no chão, como se fosse entulho esperando para ser descartado. Dona Neuza já estava instalada no quarto principal. Tinha colocado colcha nova na cama, cortina nova na janela, até um aromatizador no criado mudo. Em menos de 3 horas, apagou 20 anos de memórias e substituiu por lavanda artificial. Eu quis gritar, quis chorar, quis pegar cada peça de roupa daquela mulher e jogar pela janela. Mas não fiz nada disso. Peguei minhas coisas do corredor, uma por uma, e levei para o quartinho dos fundos. Aquele cômodo pequeno onde eu guardava minha máquina de costura, meus tecidos, minhas linhas. Um espaço de 2 metros por 3, que, até aquele dia, era meu ateliê, meu cantinho de paz. O único lugar da casa onde eu ainda me sentia eu mesma. Agora era meu quarto, meu ateliê e meu refúgio. Tudo num espaço onde mal cabia a cama de solteiro que Rafael trouxe do depósito da garagem, coberta de poeira e com o colchão afundado no meio. Naquela noite, deitada naquele colchão torto, olhando para o teto com uma rachadura que parecia um rio visto de cima, eu pensei em Geraldo. Pensei no que ele diria se visse aquilo. Ele, que colocou cada tijolo daquela casa. Ele, que construiu aquele quarto primeiro porque acreditava que um casal merecia descansar com dignidade. Mas Geraldo não estava mais ali. E o menino que ele me ajudou a criar parecia ter esquecido de onde veio. Os dias foram passando e a rotina da casa se transformou num território que eu não reconhecia mais. Dona Neuza comandava a cozinha como uma generala. Decidia o cardápio, fazia as compras
E quando eu tentava preparar alguma coisa, ela aparecia dizendo: "Deixa comigo, Dona Marlene. A senhora descansa." Descansar. Como se eu fosse uma peça decorativa que precisava ser guardada num canto. Patrícia se instalou como se a casa fosse dela desde sempre. Reorganizou a sala inteira, tirou meus quadros da parede, a foto de Geraldo no caminhão azul, o quadro de Nossa Senhora que minha mãe me deu quando casei, a foto de Rafael bebê no meu colo. Tudo foi parar dentro de uma caixa de papelão que encontrei depois, empurrada debaixo da escada, ao lado dos produtos de limpeza. No lugar dos meus quadros, Patrícia pendurou molduras de loja de departamento, com fotos genéricas de paisagens e frases em inglês que ninguém entendia. Minha casa parecia um cenário de revista barata. Bonita por fora, vazia por dentro. Beatriz, a filha de Patrícia, só falava comigo quando precisava de algo. "Dona Marlene, tem Wi-Fi? Dona Marlene, a senhora pode lavar essa blusa?" Eu era a funcionária invisível de uma casa que estava no meu nome. E por falar em nome, a casa era minha. O documento estava na minha gaveta, o IPTU vinha no meu CPF, tudo registrado e legal. Mas dentro daquelas paredes, eu não tinha poder nenhum. Porque o poder não estava no papel. Estava nas pessoas. E as pessoas tinham decidido que eu não importava. Rafael chegava do trabalho às 6 da tarde, jantava a comida que Dona Neuza preparava, brincava um pouco no celular e ia dormir. Nossas conversas, que antes eram longas e cheias de cumplicidade, se resumiam a monossílabos. "Tudo bem, mãe. Depois a gente conversa, mãe." "Não exagera, mãe." Numa sexta-feira à noite, criei coragem e pedi para conversar com ele a sós. Esperei Jéssica ir tomar banho e chamei Rafael para o quintal. Sentamos naquele banco de cimento que Geraldo fez, debaixo do pé de goiaba, e eu falei tudo que estava engasgado. Disse que me sentia expulsa do meu próprio quarto, que não reconhecia mais minha casa, que a presença da família inteira de Jéssica estava me sufocando. Rafael ficou em silêncio por um bom tempo. Depois esfregou o rosto com as mãos, do jeito que fazia quando era adolescente e não sabia lidar com alguma coisa, e disse: "Mãe, eu entendo, mas a Jéssica está grávida. Eu não posso estressar ela agora. Dá mais um tempo. Quando o bebê nascer, as coisas se organizam." O bebê. A gravidez de Jéssica tinha se tornado o escudo perfeito para justificar qualquer absurdo. Qualquer reclamação minha era recebida com: "Pensa no bebê." Qualquer limite que eu tentava colocar era bloqueado com: "Agora não é hora." E eu, que passei a vida inteira colocando os outros em primeiro lugar, fiz o que sempre fazia. Recuei. Voltei para o meu quartinho, sentei na beira da cama de solteiro e olhei para minha máquina de costura encostada no canto, coberta com um pano. Não tinha mais espaço para ela na bancada. Minha máquina, aquela Singer preta que era da minha mãe, que me sustentou por décadas, que costurou o vestido de batizado de Rafael, estava ali, num canto, coberta e esquecida, igualzinha a mim. Foi nessa época que comecei a sair mais de casa. Não porque quisesse, mas porque não suportava ficar ali dentro. Caminhava na praça de manhã, tomava café na padaria do seu Osvaldo. Qualquer lugar era melhor do que a minha própria casa. Foi nessas caminhadas que reencontrei Dona Teresa, amiga de infância que eu tinha perdido de vista. Ela morava em Votorantim e tinha vindo visitar uma sobrinha no bairro. A gente se reconheceu na fila da padaria e foi como se o tempo não tivesse passado. Ela me abraçou, perguntou da minha vida e eu desmoronei. Pela primeira vez em meses, contei tudo. Cada detalhe. Dona Neuza no meu quarto, Patrícia na minha sala, as fotos de Geraldo numa caixa de papelão. Dona Teresa ouviu sem me interromper, com aquele olhar firme de quem já viu muita coisa na vida. E quando terminei, ela segurou minha mão e disse: "Marlene, você está sendo engolida. E se não fizer alguma coisa logo, vai desaparecer de vez." Aquelas palavras me acertaram como um tapa. Não de raiva, mas de verdade. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. Eu estava desaparecendo. Cada dia que passava, eu ocupava menos espaço, falava menos, existia menos. Estava me transformando numa sombra dentro da minha própria história. Dona Teresa me fez prometer que eu ia reagir. Não sabia como, não sabia quando, mas prometi. E voltei para casa naquela tarde com algo diferente dentro de mim. Não era coragem ainda.
Era a recusa de aceitar que aquilo era tudo que eu merecia. 3 semanas depois, numa tarde de quarta-feira quente demais para setembro, eu fui até a cozinha pegar água. A casa estava vazia. Rafael no trabalho, Jéssica numa consulta, Patrícia levando Beatriz na escola, Dona Neuza no mercado. E foi quando vi o celular de Jéssica, em cima da mesa da cozinha. A tela acesa, desbloqueada, com uma conversa de WhatsApp aberta. O nome do grupo brilhava na parte de cima da tela como um letreiro de neon. Família Real. Meu primeiro instinto foi desviar o olhar. Eu não sou de mexer nas coisas dos outros. Minha mãe me ensinou que a intimidade alheia é sagrada. Mas algo me prendeu ali. Não foi curiosidade, foi instinto. O mesmo instinto que faz uma mãe acordar no meio da noite quando o filho está com febre, mesmo sem ouvir nenhum som. Olhei para a tela e li a primeira mensagem. Era de Jéssica, enviada 1 hora antes. Mãe, precisa ser logo. Fala pro Rafael que viu ela mexendo na bolsa da Patrícia. Diz que sumiu dinheiro. A resposta de Dona Neuza veio embaixo. Deixa comigo, vou falar que vi ela pegando. O Rafael acredita em qualquer coisa que eu falar. E então, a mensagem que mudou tudo. A frase que ficou tatuada na minha memória com tinta que nunca vai sair. Jéssica escreveu. Diz que ela roubou. Assim meu marido bota ela pra fora. Minhas mãos começaram a tremer. Subi a conversa. Tinha mais. Muito mais. Semanas de mensagens, planejando cada passo para me tirar da minha própria casa. Patrícia sugerindo que dissessem que eu maltratei o bebê quando nascesse. Dona Neuza calculando quanto custaria reformar a casa quando a velha saísse. Jéssica discutindo com uma prima como transferir o imóvel para o nome dela. Cada mensagem era um golpe. Cada palavra era uma prova de que tudo que eu senti nos últimos meses não era paranoia. Não era exagero. Não era coisa da minha cabeça, como Rafael repetia toda vez que eu tentava falar. Era real. Era planejado. Era cruel. E então, ali, parada na cozinha da minha própria casa, com as mãos tremendo e o coração disparado, eu fiz algo que me surpreendeu. Não chorei. Não gritei. Não liguei para ninguém. Peguei meu celular do bolso do avental, abri a câmera e comecei a fotografar. Tela por tela, mensagem por mensagem, palavra por palavra. Com a calma de quem finalmente encontrou a prova de uma verdade que já sabia, mas que ninguém acreditava. Quando terminei, coloquei o celular de Jéssica exatamente onde estava. Exatamente na mesma posição, com a mesma conversa aberta. Lavei meu copo, sequei as mãos no pano de prato e voltei para o meu quartinho. Tranquei a porta. Sentei na cama. E olhei para as fotos no meu celular, uma por uma, como quem lê uma sentença. Naquela tarde de quarta-feira, enquanto o sol entrava pela fresta da janela e iluminava a máquina de costura coberta no canto, uma Marlene que eu não conhecia começou a despertar. Não era a que abaixava a cabeça. Não era a que pedia desculpa por existir. Era uma Marlene que tinha nas mãos a verdade e que pela primeira vez na vida ia decidir o que fazer com ela. E o que eu decidi mudou tudo. Mas isso eu conto no próximo capítulo, porque o que aconteceu naquele jantar de aniversário, ninguém que estava naquela sala jamais vai esquecer. Nos 3 dias que se seguiram à descoberta, eu fui a melhor atriz que aquela casa já viu. Acordei na manhã seguinte, preparei meu café como sempre, cumprimentei Dona Neuza com o mesmo bom dia de sempre e sentei no meu quartinho para costurar uma barra de calça que uma vizinha tinha encomendado. Minhas mãos estavam firmes na máquina, o tecido passava reto debaixo da agulha. E por fora eu era a mesma Marlene de sempre, a que não incomodava, a que não reclamava, a que todos achavam que tinha aceitado seu lugar nos fundos da própria casa. Mas por dentro eu estava em chamas. Cada vez que fechava os olhos, via aquelas mensagens. Diz que ela roubou. A velha. Quando ela sair, a gente reforma tudo. Cada palavra era uma brasa que eu guardava no peito. Não para queimar ninguém, mas para me manter acordada. Porque a pior coisa que podia acontecer agora era eu voltar a dormir. Voltar a aceitar. Voltar a ser invisível. Na primeira noite, esperei todos dormirem e liguei para a Dona Teresa. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Contei tudo. O celular, o grupo, família real, as mensagens, os planos.
Dona Teresa ficou em silêncio por um bom tempo, e quando falou, a voz dela estava tremendo de indignação. Ela me disse que tinha uma sobrinha advogada em Sorocaba, especializada em direito do idoso, doutora Cláudia. Disse que ia ligar para ela naquela mesma noite e pedir que me atendesse com urgência. Antes de desligar, Dona Teresa disse algo que me deu forças. Marlene, você prometeu que ia reagir. Chegou a hora. Na manhã seguinte, fui ao escritório da doutora Cláudia. Ficava numa sala comercial perto do centro, simples, mas organizada. Ela era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, olhar atento, e me recebeu com um respeito que eu já tinha esquecido como era. Sentei na cadeira diante da mesa dela e contei tudo desde o começo. A casa no meu nome, a família de Jéssica se instalando, as mensagens no celular. Quando mostrei as fotos das conversas, ela leu cada uma com cuidado, anotando coisas num bloco. Depois, tirou os óculos, olhou para mim e disse: Dona Marlene, o que estão fazendo com a senhora pode ser enquadrado como violência patrimonial contra a pessoa idosa. E essas mensagens são provas importantes. Ela me explicou que eu podia seguir 2 caminhos: o legal, com notificação formal, ou o pessoal, conversando com meu filho. A decisão era minha. Saí do escritório com uma clareza que não sentia há anos. Mas eu não queria apenas resolver a situação nos bastidores. Não depois de tudo que eles fizeram. Não depois de meses sendo tratada como um estorvo na casa que eu construí com minhas próprias mãos. Eu queria que a verdade aparecesse. Não por revanche, não por maldade, mas porque meu filho precisava ver com os próprios olhos quem eram as pessoas em quem ele confiava mais do que na própria mãe. E foi aí que pensei no jantar. O aniversário de Rafael era dali a 3 dias. Jéssica já estava organizando, chamou a família inteira dela, alguns vizinhos, ia fazer um jantar caprichado. A barriga dela já estava aparecendo. Fazia quase 10 anos que Dona Neuza tinha chegado, e nesse meio tempo, Jéssica finalmente engravidou, depois de tantos anos dizendo que não era a hora. A gravidez virou o centro de tudo, e eu, que sonhei a vida inteira com um neto, me vi excluída até desse momento. Mas agora, aquele jantar seria diferente. Seria o palco perfeito. Na quarta-feira, 2 dias antes do aniversário, procurei Rafael no quintal quando ele chegou do trabalho. Sentamos no banco de cimento debaixo do pé de goiaba, o mesmo banco onde Geraldo sentava para contar as histórias da estrada. Olhei para o meu filho e disse, com o tom mais natural que consegui: Filho, quero te dar um presente de aniversário. Uma televisão nova para a sala, daquelas grandes, bonitas. Você merece. Rafael me olhou surpreso. Fazia tempo que eu não oferecia nada. Fazia tempo que a gente não tinha uma conversa que não terminasse em silêncio constrangido. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, que me lembrou o menino que ele foi um dia. E disse: Não precisa, mãe. Mas se a senhora quer, eu quis. Fui à loja no dia seguinte. Escolhi uma televisão de 50 polegadas e pedi que entregassem e instalassem na sexta de manhã, antes do jantar. O rapaz da loja me ajudou a configurar a conexão com o celular. Testei tudo enquanto a casa estava vazia. Cada foto do meu celular aparecia na tela, grande, clara, impossível de ignorar. Guardei o controle no bolso do meu avental e esperei. Sexta-feira. O dia do aniversário de Rafael. A casa amanheceu movimentada. Jéssica e Dona Neuza estavam na cozinha desde cedo, preparando comida como se fosse uma festa de casamento. Patrícia enfeitava a sala com bexigas e fitas coloridas. Beatriz arrumava a mesa com aqueles pratos novos que Dona Neuza tinha comprado para substituir os meus. Eu fiquei no meu quartinho a manhã inteira. Peguei meu vestido azul marinho, aquele que usei no casamento de Rafael. Passei ele com cuidado, pendurei no gancho da porta. Tomei banho demorado, arrumei o cabelo, passei batom discreto. Dona Teresa me ligou de manhã para desejar força. Doutora Cláudia me mandou mensagem dizendo que qualquer coisa era só ligar. Às 7 da noite, a casa estava cheia. Dona Neuza circulava pela sala como se fosse a dona da festa. Patrícia tinha trazido 2 tios de Jéssica que eu nunca tinha visto. Tinha também 2 casais de vizinhos que Rafael conhecia do bairro. E Jéssica, no centro de tudo, com a barriga aparecendo por baixo do vestido florido, recebendo elogios e abraços como se aquela casa fosse dela. Eu entrei na sala às 7h30. Com meu vestido azul marinho,
meu cabelo arrumado e uma calma que eu mesma não sabia de onde vinha. Cumprimentei todos educadamente, dei um abraço em Rafael, desejei feliz aniversário. Ele me olhou com um carinho que eu não via há meses, como se a televisão nova tivesse reacendido alguma coisa nele. Sentei numa cadeira no canto da sala e fiquei observando. O jantar foi servido às 8. Dona Neuza fez questão de anunciar cada prato como se estivesse num programa de culinária. Patrícia serviu as bebidas. Jéssica sentou ao lado de Rafael, sorrindo, posando para fotos que Beatriz tirava com o celular. Uma família feliz. Era isso que qualquer pessoa de fora veria naquela sala. Eu comi em silêncio. Mastiguei cada garfada devagar, sentindo o gosto de cada coisa, porque sabia que aquela seria a última refeição daquela família naquela forma. Depois daquela noite, nada mais seria igual. Quando Jéssica trouxe o bolo, um bolo de chocolate com o nome do Rafael escrito com glacê, todos cantaram parabéns. Rafael soprou as velas, todos aplaudiram. E então, no momento em que o barulho dos aplausos foi diminuindo e as pessoas começaram a se servir de bolo, eu me levantei. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Mas minhas mãos estavam firmes. Minha voz, quando saiu, estava calma. Com licença. Eu queria dizer uma palavrinha. A sala foi silenciando aos poucos. Todos os olhares se viraram para mim. Dona Neuza franziu a testa. Jéssica parou com o garfo no ar. Rafael me olhou com curiosidade. Filho, eu passei a vida inteira cuidando de você. Desde o dia em que seu pai partiu, cada minuto da minha existência foi dedicado a te dar uma vida digna. Essa casa foi construída com o suor do seu pai e com o trabalho das minhas mãos. Cada tijolo, cada parede, cada cômodo tem uma história nossa. Minha voz não tremeu. Eu continuei. E por amor a você, eu aguentei coisas que nenhuma mãe deveria aguentar. Perdi meu quarto, perdi meu espaço, perdi minha voz dentro da minha própria casa. Mas nunca perdi uma coisa, a verdade. Peguei o controle da televisão no bolso do avental. O mesmo avental onde eu guardava meu celular quando fotografei as mensagens. E liguei a TV. A primeira imagem apareceu na tela de 50 polegadas, nítida, enorme, impossível de negar. Era a captura do grupo Família Real. O nome do grupo brilhando no topo. Os membros listados: Jéssica, Dona Neuza, Patrícia e mais 2 pessoas. O silêncio que tomou conta daquela sala foi o mais denso que já senti na vida. Era como se o ar tivesse ficado sólido. Passei para a segunda imagem. A mensagem de Jéssica. Mãe, precisa ser logo. Fala pro Rafael que viu ela mexendo na bolsa da Patrícia. Olhei para Jéssica. Ela estava branca. A mão que segurava o garfo começou a tremer. Terceira imagem. Dona Neuza. Deixa comigo, vou falar que vi ela pegando. O Rafael acredita em qualquer coisa que eu falar. Dona Neuza se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. Quarta imagem. A frase que mudou tudo. Jéssica. Diz que ela roubou, assim meu marido bota ela para fora. As letras eram enormes na tela. Cada palavra, cada ponto de exclamação, cada veneno destilado naquela frase estava ali, exposto para todos. Os vizinhos, os tios, meu filho. Continuei passando, Patrícia sugerindo inventar maus tratos ao bebê, Dona Neuza calculando a reforma quando a velha sair, Jéssica discutindo como transferir a casa para o nome dela. Cada imagem era uma camada de mentira sendo arrancada. Cada mensagem era uma máscara caindo no chão daquela sala enfeitada com bexigas e fitas coloridas. Olhei para Rafael. Meu filho estava imóvel. Os olhos fixos na televisão, a boca entreaberta. Vi seu rosto mudar, como se várias expressões lutassem pelo mesmo espaço. Confusão, incredulidade, vergonha. Ele leu cada palavra, cada uma. Depois, ele se virou devagar para Jéssica e perguntou com uma voz que eu nunca tinha ouvido dele, baixa, trêmula, quase irreconhecível. Isso é verdade? Jéssica não respondeu. Seus olhos estavam arregalados, o rosto vermelho, as mãos apertando a borda da mesa, como se o chão estivesse se abrindo debaixo dela. Dona Neuza começou a gritar que era mentira, que eu tinha fabricado tudo, que era a armação de uma velha enciumada.
Patrícia avançou na minha direção, tentando pegar o controle da minha mão, mas eu segurei firme, com a mesma firmeza com que segurei agulha e linha durante 40 anos. Com a mesma firmeza com que segurei meu filho no chão da cozinha quando ele perdeu o pai. Com a mesma firmeza que essa família tentou me tirar, mas nunca conseguiu. Rafael se levantou, olhou para Jéssica mais uma vez e repetiu, agora com a voz mais alta: Jéssica, isso é verdade? Ela empurrou a cadeira para trás, pegou a bolsa que estava no sofá e saiu. Saiu correndo da sala, sem olhar para trás, com Dona Neuza e Patrícia atrás dela. Beatriz ficou parada no canto, sem entender o que estava acontecendo, e depois correu atrás da mãe. A porta da frente bateu com um estrondo que ecoou pela casa inteira. O silêncio que ficou era diferente do anterior. Não era denso, era vazio. Era o silêncio de uma casa que acabou de perder suas máscaras. Os vizinhos se olharam sem saber o que fazer. Os tios de Jéssica saíram sem se despedir, com a cabeça baixa. Em poucos minutos, a sala que estava cheia ficou vazia. Sobraram os pratos de comida, o bolo pela metade, as bexigas no teto, e nós dois. Eu e Rafael. Ele estava sentado na cadeira, com os cotovelos nos joelhos e as mãos cobrindo o rosto, do mesmo jeito que fazia quando era adolescente e o mundo pesava demais. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, sentindo uma mistura de alívio e tristeza profunda. Porque eu não queria ter feito aquilo. Nenhuma mãe quer, mas precisava. Andei devagar até ele. Coloquei minha mão no ombro dele e disse, com a voz mais serena que encontrei: Filho, eu te amo. Sempre te amei. Mas a casa é minha, e as pessoas que planejaram me destruir não podem mais ficar aqui. Nenhuma delas. Rafael não disse nada. Apenas assentiu, sem tirar as mãos do rosto. Peguei minha bolsa. Passei pela cozinha, olhei para os azulejos brancos com flores azuis que brilhavam na luz fraca da noite. Os mesmos azulejos que Geraldo reclamou do preço, mas depois elogiou. Os mesmos azulejos que viram minha vida inteira acontecer. E pensei, eu vou recuperar essa casa, cada canto dela. Saí pela porta da frente, passei pelo jardim escuro e caminhei até o ponto de ônibus. O ar da noite estava fresco e eu respirei fundo, como se fosse a primeira vez que meus pulmões se enchiam de verdade. Liguei para a Dona Teresa do ponto de ônibus. Quando ela atendeu, eu disse apenas, foi feito. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois perguntou, e como você se sente? Olhei para o céu escuro de Sorocaba, com poucas estrelas brigando com as luzes da cidade, e respondi, livre. Pela primeira vez em anos, eu me sinto livre. Naquela noite, dormi no meu quartinho pela última vez, porque a partir do dia seguinte, as coisas iam mudar. E dessa vez, quem ia decidir como, era eu. O sábado amanheceu com um silêncio diferente na casa. Não era o silêncio que eu conhecia, aquele que me sufocava, que me empurrava para os cantos. Era um silêncio envergonhado, um silêncio de quem sabe que foi desmascarado e não tem mais onde se esconder. Quando saí do meu quartinho às 6 da manhã, a sala ainda estava do jeito que tinha ficado na noite anterior. Os pratos sujos, os copos pela metade, o bolo de chocolate ressecando no centro da mesa. As bexigas murchas penduradas no teto pareciam a decoração perfeita para o que aquele jantar se tornou. Uma festa que ninguém esqueceria, mas pelos motivos errados. Jéssica, Dona Neuza, Patrícia e Beatriz não tinham dormido em casa. Soube depois que passaram a noite na casa de um dos tios de Jéssica, do outro lado da cidade. Rafael estava no quarto dele, de porta fechada. Não sei se dormiu. Imagino que não. Comecei a limpar a sala. Recolhi os pratos, lavei os copos, joguei fora os restos de comida. Guardei o bolo no plástico, porque mesmo depois de tudo, era o bolo de aniversário do meu filho, e desperdiçar comida nunca foi do meu feitio. Limpei a mesa, varri o chão, tirei as bexigas. Cada gesto era calmo, quase automático, como se meu corpo soubesse exatamente o que fazer, enquanto minha mente processava tudo o que tinha acontecido. Rafael apareceu na cozinha por volta das 9. Estava com a mesma roupa da noite anterior, os olhos inchados, o rosto marcado por uma noite sem descanso. Ficou parado na porta, me olhando limpar o fogão,
e por um instante vi nele o menino de 16 anos que me encontrou sentada no chão dessa mesma cozinha quando Geraldo partiu. Não disse nada. Servi café para ele, coloquei pão na mesa, sentei na cadeira da frente. Ficamos ali, em silêncio, tomando café como fazíamos quando ele era adolescente, e o mundo era só nós dois. O barulho da colher no copo, o vapor subindo da xícara, o tic-tac do relógio da parede. Naquele momento, apesar de tudo, éramos mãe e filho novamente. Foi ele quem quebrou o silêncio. Sem me olhar nos olhos, com a voz rouca de quem chorou a noite inteira, disse: "Mãe, eu não sabia." Eu acreditei. Acreditei porque conheço meu filho. Ele não é mau, é fraco. E ser fraco, muitas vezes, machuca tanto quanto ser cruel, porque permite que a crueldade dos outros aconteça sem resistência. Respondi apenas: "Eu sei que não sabia, filho, mas você também não quis saber. Toda vez que eu tentei te contar o que estava sentindo, você mandou eu ter paciência. Toda vez que eu pedi para conversar, você escolheu o silêncio. E o seu silêncio, Rafael, doeu mais do que qualquer mensagem naquele celular." Ele abaixou a cabeça. As mãos dele apertavam a xícara como se precisasse de algo para segurar. E então perguntou: "O que vai acontecer agora?" Olhei para ele com firmeza, mas sem raiva. Aquela Marlene que gritava por dentro já tinha se acalmado. O que sobrou foi clareza. Uma clareza fria, limpa, que só aparece depois que a tempestade passa. Agora Jéssica e a família dela saem da minha casa, todas elas, e você vai ter que decidir onde fica. Os olhos dele se encheram de água. Ele disse que amava Jéssica, que ela estava esperando um filho dele, que não podia simplesmente abandoná-la. Eu disse que entendia, que ele era adulto, que a vida dele era dele e que eu não ia pedir que escolhesse entre a mãe e a esposa. Mas que na minha casa, as pessoas que planejaram me acusar de algo que nunca fiz, que me chamaram de velha e conspiraram para me tirar do meu próprio lar, essas pessoas não ficariam mais um dia sequer. Na segunda-feira de manhã, fui ao escritório da doutora Cláudia e pedi que preparasse a notificação de desocupação. Ela já tinha tudo pronto, como se soubesse que eu ia voltar. Leu o documento para mim com paciência, explicou cada cláusula, me mostrou que eu estava protegida pela lei. Assinei com a mesma caneta com que assinei a escritura da casa, décadas atrás. A mesma mão, mas uma mulher completamente diferente. A notificação dava 30 dias para a desocupação. Foi entregue na terça-feira de manhã. Jéssica e Dona Neuza tinham voltado na noite anterior, entrando pela porta da cozinha como quem tenta não ser vista. Quando o oficial chegou, Dona Neuza atendeu. Vi pela janela do meu quartinho o rosto dela mudar ao ler o documento. Chamou Jéssica, que veio correndo. As duas ficaram na varanda, lendo e relendo aquele papel, sem conseguir acreditar. Meia hora depois, Jéssica bateu na porta do meu quartinho. Quando abri, ela estava com o papel na mão e os olhos vermelhos. Disse que eu estava sendo injusta, que ela estava grávida, que não podia simplesmente sair de casa sem ter para onde ir. Disse que eu ia destruir a família, que o bebê precisava de estabilidade. Olhei para ela e por um segundo, apenas um segundo, senti algo que poderia ser pena. Ela era jovem, estava esperando um filho, e o chão tinha sido arrancado debaixo dos pés dela. Mas então lembrei das mensagens. Diz que ela roubou, a velha, quando ela sair. E a pena evaporou como gota d'água em chapa quente. Respondi com calma: Jéssica, se vocês tivessem me tratado com um mínimo de respeito, nada disso estaria acontecendo. Eu ofereci minha casa, meu tempo, meu trabalho, meu amor. E vocês retribuíram planejando me acusar de algo que nunca fiz para me jogar na rua. Você tem 30 dias. Use-os bem. Ela saiu sem dizer mais nada. Bateu a porta com força e eu ouvi o choro abafado no corredor. Não vou mentir. Doeu. Mas há um tipo de dor que é necessária. A dor de colocar um limite que você deveria ter colocado há muito tempo. Nos dias seguintes, a casa virou um campo de tensão silenciosa. Dona Neuza não me dirigia mais a palavra. Passava por mim como se eu fosse um móvel. Patrícia fazia as malas aos poucos, com aquele ar de ofendida que eu já conhecia tão bem. Beatriz continuava com o fone de ouvido, alheia a tudo, como sempre. A surpresa veio da onde eu menos esperava. Dos parentes,
Primos, tias, gente que eu não via há anos começaram a ligar. Não para me apoiar, para me convencer a desistir. Uma tia-avó de Campinas disse que família se resolve em família, não com advogado. Uma prima mandou mensagem dizendo que eu estava exagerando. Nenhuma dessas pessoas me procurou quando fui empurrada para um quartinho nos fundos da minha própria casa. Nenhuma perguntou se eu estava bem quando passei meses sendo invisível. Mas agora que eu tomei uma atitude, todas apareceram para dar opinião. Liguei para Dona Teresa e desabafei. Ela riu, daquele jeito que só amiga verdadeira ri, com uma mistura de irritação e carinho, e disse: Marlene, quando mulher velha obedece, ninguém fala nada. Quando mulher velha desobedece, o mundo inteiro aparece para ensinar ela a se comportar. Ignora. Você está fazendo a coisa certa. 2 semanas depois da notificação, Rafael veio falar comigo. Estava diferente. Mais magro, mais cansado, mas com algo no olhar que eu não via há muito tempo. Sinceridade. Sentamos na cozinha, na mesma mesa onde tantas vezes sentamos quando era só nós dois. Ele me contou que tinha conversado com Jéssica, que ela admitiu as mensagens, mas disse que foi influenciada pela mãe e pela irmã, que pediu desculpa e jurou que nunca mais faria nada parecido. Rafael disse que queria salvar o casamento por causa do bebê que estava vindo, mas que entendia minha posição. Então ele fez uma proposta. Os sogros e Patrícia sairiam da casa. Ele e Jéssica ficariam, mas com regras novas. Eu voltaria para o meu quarto, teria meu espaço, e Jéssica me trataria com respeito. Disse que ele mesmo ia garantir isso. Olhei para o meu filho e vi que ele estava fazendo um esforço real, que alguma coisa nele tinha finalmente acordado. E por um momento, pensei em aceitar. Pensei em como seria bom ter a casa cheia de novo, ouvir o barulho de um bebê correndo pelos cômodos, ser a avó presente. Mas então, olhei para o quartinho dos fundos, para minha Singer coberta no canto, para as paredes que já não tinham meus quadros, e lembrei de quantas vezes aceitei promessas que nunca foram cumpridas. De quantas vezes vai melhorar significou vai continuar igual, só com mais silêncio. Disse para Rafael: Filho, eu agradeço a proposta. Mas não é mais sobre a Jéssica, sobre a dona Neuza ou sobre a Patrícia. É sobre mim. Eu passei anos me diminuindo dentro da minha própria casa. Cedi meu quarto, minha cozinha, minhas paredes. Cedi até minha máquina de costura, que era da minha mãe, que era da mãe dela antes disso. E mesmo que todos saiam e tudo volte ao normal, eu não sou mais a mesma. E a casa precisa ser minha de novo, só minha. Pelo menos por enquanto. Rafael ficou em silêncio. Vi que doeu nele ouvir aquilo, mas também vi algo que me surpreendeu: respeito. Pela primeira vez em anos, meu filho me olhou como se estivesse vendo a mulher que eu realmente era, e não a mãe conveniente que ele se acostumou a ter. Antes de sair, ele parou na porta e olhou para o armário da cozinha. Lá em cima, onde Patrícia não tinha alcançado, ainda estava o pote de vidro com as coisinhas que Geraldo trazia das viagens. A pedra bonita, o chaveiro de posto, a pena de arara. Os tesouros do pai. Rafael olhou para o pote por uns 10 segundos, com um nó visível na garganta. Depois me olhou e disse, quase sussurrando: Eu esqueci quem você é, mãe. Desculpa. Não respondi. Não precisava. Apenas assenti e ele saiu. No 28º dia, a família de Jéssica desocupou a casa. Dona Neuza foi a primeira a sair, com as mesmas 3 malas com que chegou, mais uma raiva no olhar que poderia incendiar a rua inteira. Patrícia foi atrás com Beatriz e o caminhão de mudança. Saíram sem se despedir, sem olhar para trás, como se a casa tivesse ofendido elas por não aceitar ser roubada. Jéssica e Rafael saíram por último. Ela não me olhou. Subiu no carro com a barriga já bem aparente e fechou a porta sem dizer uma palavra. Rafael me deu um abraço na varanda. Um abraço longo, apertado, de quem sabe que está fechando um capítulo e não tem certeza do que vem no próximo. Quando o carro virou a esquina e desapareceu, fiquei parada na varanda por um tempo. A Vila Esperança estava quieta. As árvores de jacarandá estavam florindo e o chão da calçada estava coberto de flores roxas, exatamente como eu lembrava de quando nos mudamos para cá, há mais de 30 anos. Entrei na casa vazia. Os cômodos ecoavam, os quartos estavam vazios, com marcas de móveis no chão.
A cozinha estava limpa, mas sem vida. Parecia uma casa que tinha sido abandonada. Mas não tinha sido abandonada. Tinha sido libertada. Fui até o quartinho dos fundos. Peguei minha Singer com cuidado, como quem carrega um bebê. Levei ela para o quarto principal. O meu quarto. Coloquei na bancada que Geraldo fez para mim quando a gente se casou, aquela bancada de madeira que ficou guardada na garagem durante todo esse tempo. Liguei a máquina. O barulho familiar preencheu o cômodo e por um momento foi como se as paredes respirassem aliviadas. Depois fui até a caixa de papelão debaixo da escada. Tirei meus quadros, um por um. A foto de Geraldo lavando a rainha no quintal. Nossa Senhora que minha mãe me deu. Rafael, bebê, Banguela, no meu colo. Pendurei cada um no lugar onde sempre estiveram. Cada prego no mesmo buraco. Cada moldura na mesma marca da parede. Quando terminei, parei no meio da sala e olhei ao redor. Minha casa tinha voltado. Não completamente, não do jeito que era antes, mas era minha. Cada parede, cada canto, cada pedaço de chão. E pela primeira vez em anos, eu podia andar por aqueles cômodos sem pedir licença, sem me encolher, sem me desculpar por existir. Naquela noite, deitei na minha cama, no meu quarto, olhando para o teto que não tinha rachadura como o do quartinho. Era um teto liso, firme, que Geraldo pintou de branco 3 vezes porque nunca ficava do jeito que ele queria. Fechei os olhos e senti o travesseiro se molhar. Chorei. Finalmente chorei. Não de tristeza. Não de raiva, chorei de alívio, chorei por todas as noites que engoli o choro, por todas as vezes que sorri quando queria gritar, por todos os meses que passei sendo sombra dentro da minha própria vida. E quando o choro passou, ficou uma paz que eu não sabia que existia. Uma paz que não dependia de ninguém, que era só minha, inteiramente minha. Dormi sorrindo. E quando acordei na manhã seguinte, a primeira coisa que vi foram os azulejos brancos com flores azuis brilhando na luz do sol que entrava pela janela da cozinha. E pensei, ficou a cara da minha mulher, bonita e teimosa. Obrigada, Geraldo. Eu voltei para casa. 3 meses se passaram. E se eu disser que foram os 3 meses mais bonitos da minha vida, vocês vão achar que estou exagerando. Mas não estou. Porque existe uma diferença enorme entre viver e existir. E durante muitos anos, eu apenas existia. Acordava, cumpria minha função, deitava, repetia. Agora, aos 66 anos, eu estava aprendendo a viver de verdade. As primeiras semanas sozinha na casa foram estranhas. O silêncio era diferente de qualquer outro que eu já tivesse conhecido. Não era o silêncio opressor do quartinho dos fundos, cheio de mágoas engolidas, e palavras que eu não tinha coragem de dizer. Era um silêncio leve, quase gostoso. O silêncio de quem finalmente pode respirar sem pedir licença. Comecei a reconstruir minha rotina do meu jeito. Acordava às 6, como sempre, mas agora não era por obrigação. Era porque gostava de ver o sol nascer pela janela da cozinha, batendo nos azulejos brancos com flores azuis, enchendo a casa inteira de luz. Preparava meu café com calma, sem pressa, sem medo de que alguém reclamasse do cheiro, do barulho, da minha presença. Voltei a costurar com alegria. Minha Singer, de volta à bancada do quarto principal, parecia ter ganhado vida nova. Ou talvez fosse eu que tivesse ganhado. Comecei a aceitar encomendas de novo. Bainhas, ajustes, reformas de roupas, e as clientes do bairro que há tempos não me procuravam começaram a voltar. Dona Márcia, da rua de baixo, apareceu com 3 vestidos para ajustar e disse que estava feliz em me ver de volta. Eu sorri e pensei, ela não sabe o quanto essa frase significa. Dona Teresa vinha me visitar a cada 15 dias. Pegava o ônibus de Votorantim de manhã cedo, trazia um bolo de fubá que era de chorar de bom, e ficávamos a tarde inteira na varanda dos fundos, tomando café e relembrando histórias da juventude. Ela me contava sobre os namorados que teve antes de casar, sobre as travessuras que aprontávamos na escola, sobre a vez que fugimos da aula para ir na feira e quase fomos pegas pela diretora. Nesses momentos, eu me lembrava de quem eu era antes de virar a mãe do Rafael, antes de virar a sogra da Jéssica, antes de virar a velha do quartinho dos fundos. Eu era Marlene. A menina que dançava quadrilha descalça, que costurava vestido de boneca com retalho, que sonhava em conhecer o mar. E descobri que essa menina nunca tinha ido embora.
Estava só esperando eu ter coragem de deixar ela voltar. Foi Dona Teresa quem me convenceu a me inscrever no grupo de convivência da terceira idade no centro comunitário do bairro. Eu resisti no começo. Tinha vergonha, achava que não ia me encaixar, que era coisa pra gente mais velha. Dona Teresa riu na minha cara e disse: Marlene, você tem 66 anos, você é gente mais velha, vai logo antes que eu te arraste. Fui. E foi uma das melhores decisões da minha vida. O grupo se reunia toda terça e quinta de manhã. Tinham atividades de tudo que é tipo ginástica leve, aula de artesanato, roda de conversa, até aula de dança. Na primeira vez que entrei naquela sala, com as pernas tremendo de nervoso, uma senhora de cabelos brancos e sorriso enorme veio na minha direção e disse: Bem-vinda, querida. Aqui ninguém é invisível. Aquela frase me acertou no peito. Ninguém é invisível. Durante quantos anos eu fui exatamente isso, invisível, dentro da minha própria casa. E ali, numa sala simples de centro comunitário, uma desconhecida me dizia em 5 palavras o que minha família não conseguiu me dizer em 1 década. No grupo, conheci pessoas que carregavam histórias parecidas com a minha. Dona Ivone, de 71 anos, que foi expulsa de casa pelos filhos e hoje mora num kitnet que comprou com o dinheiro da aposentadoria. Seu Valdir, de 74, que descobriu que os netos só o visitavam quando precisavam de dinheiro e decidiu cortar o financiamento. Dona Aparecida, de 69, que sustentou 3 filhos sozinha e quando ficou com a saúde fragilizada, nenhum deles apareceu para cuidar dela. Cada história me fazia perceber que eu não estava sozinha, que o que aconteceu comigo não era um caso isolado, não era culpa minha, não era porque eu fiz algo errado. Era algo que acontecia com milhares de mulheres pelo Brasil inteiro. Mulheres que passaram a vida cuidando dos outros e foram descartadas quando pararam de ser úteis. Mas também conheci histórias de renascimento. Dona Ivone aprendeu a pintar aos 70 anos e hoje vende quadros na feira do bairro. Seu Valdir começou a viajar de ônibus pelo interior de São Paulo e já conheceu mais de 30 cidades. Dona Aparecida montou um grupo de tricô que virou uma pequena cooperativa. Gente que, assim como eu, descobriu que a vida não acaba quando os filhos vão embora. Às vezes, ela só começa. Comecei a me cuidar mais. Comprei roupas novas, coisa que não fazia há anos. Fui ao cabeleireiro, cortei o cabelo mais curto, do jeito que eu sempre quis, mas nunca tive coragem porque Geraldo gostava dele comprido. Perdão, meu amor. Mas esse cabelo agora é meu. Olhei no espelho e vi uma mulher que eu não reconhecia, mas que gostava de conhecer. Foram quase 10 anos de convivência com Jéssica antes que a família dela se instalasse e tudo desmoronasse. 10 anos em que fui cedendo aos poucos, tão devagar que nem percebi. Um comentário aqui, uma reclamação ali, um silêncio de Rafael acolá. Cada pequena rendição parecia inofensiva na hora, mas juntas construíram a prisão onde me tranquei sem perceber. Olhando para trás agora, entendo que a maior lição não foi sobre eles, foi sobre mim, sobre como deixei de me ouvir para ouvir todo mundo. Num sábado de manhã, 4 meses depois de tudo, Rafael apareceu na porta da minha casa. Não estava sozinho. Trazia nos braços um embrulho pequeno, enrolado numa manta azul clara, dormindo com aquela paz que só recém-nascido tem. Meu neto, Pedro. Quando Rafael colocou aquele bebê nos meus braços, senti algo que é impossível descrever com palavras. Era como se o mundo parasse, como se todo o sofrimento dos últimos anos evaporasse por 1 segundo, como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto escuro e deixado o sol entrar de uma vez só. Olhei para aquele rostinho pequeno, para as mãozinhas fechadas, para os olhos que ainda não sabiam nada do mundo, e chorei. Chorei de uma alegria tão grande que doía. Rafael me olhou com olhos marejados e disse: Mãe, eu quero que ele conheça a avó de verdade, não a avó que abaixa a cabeça, a avó que enfrenta o mundo. Segurei Pedro contra o peito e senti o coração dele batendo contra o meu. Tão pequeno, tão frágil, tão cheio de possibilidade. E fiz uma promessa silenciosa para ele. Ninguém, nunca, ia fazer esse menino duvidar do valor das pessoas que o amam. Eu ia ser a avó que ensina pelo exemplo que toda pessoa, de qualquer idade, merece ser tratada com dignidade. Rafael me contou que ele e Jéssica tinham se separado.
Disse que depois de tudo que aconteceu, ele não conseguiu mais olhar para ela da mesma forma. Que cada vez que tentava, via as mensagens na tela da televisão e ouvia a própria voz perguntando: "Isso é verdade?", num loop que não parava. Disse que a confiança tinha sido quebrada de um jeito que não tinha conserto. Não senti alegria com a notícia. Não senti satisfação. Senti uma tristeza mansa, do tipo que vem quando a gente entende que certas coisas não podiam ter terminado diferente. Jéssica fez escolhas, e as escolhas têm consequências. Eu não desejava o sofrimento dela, mas também não ia fingir que sentia pena de quem planejou me destruir. Pedro ficou comigo a tarde inteira naquele dia. Preparei o quartinho dos fundos, aquele mesmo quartinho que foi minha prisão durante tanto tempo, como o quarto dele. Pintei de azul claro, coloquei um berço que comprei na feira de usados, pendurei um mobile de bichinhos que costurei eu mesma na Singer. Cada bichinho era feito de retalho, igual aos que Rafael fazia quando era criança. Quando ele viu, ficou parado na porta sem conseguir falar. Dali em diante, Pedro passou a vir toda semana. Às vezes Rafael trazia, às vezes eu ia buscar. A relação com meu filho mudou. Não voltou a ser o que era, porque a gente nunca volta a ser quem era. Mas se tornou algo diferente, talvez mais honesto. Ele me respeitava. Não por medo, não por obrigação, porque finalmente tinha entendido quem eu era. Numa dessas visitas, enquanto Pedro dormia no berço e a gente tomava café na cozinha, Rafael me perguntou: "Mãe, você se arrepende de ter mostrado as mensagens daquele jeito? No jantar, na frente de todo mundo?" Pensei por um momento. Olhei para os azulejos, para o pote de vidro em cima do armário com os tesouros do pai dele, para a luz do sol entrando pela janela, e respondi: eu me arrependo de não ter falado antes. De ter engolido anos de desrespeito, achando que silêncio era amor, de ter aceitado ser tratada como sombra dentro da minha própria casa. Daquilo eu me arrependo. Do jantar, não. Porque foi a primeira vez em muitos anos que eu disse a verdade. E a verdade, filho, é a única coisa que liberta. Ele não disse nada. Apenas assentiu e tomou mais um gole de café. E naquele silêncio, pela primeira vez, o silêncio entre nós não era feito de coisas não ditas. Era feito de compreensão. Hoje, enquanto conto essa história, estou sentada na varanda dos fundos, com o sol da tarde batendo no quintal. O pé de goiaba está carregado de fruta. O banco de cimento que Geraldo fez está ali, firme como sempre. Lá dentro, a Singer está ligada. Deixei uma costura pela metade para vir aqui fora respirar. Tenho 66 anos. Tenho uma casa que é minha. Tenho uma máquina de costura que conta a história de 3 gerações de mulheres. Tenho um filho que está aprendendo a ser o homem que o pai dele foi. Tenho um neto que dorme no quartinho que um dia foi minha prisão e hoje é o cantinho mais bonito da casa. Tenho amigas que me veem como Marlene, não como a mãe de alguém, não como a avó de alguém, não como a velha de alguém. E tenho paz. Uma paz que não veio de fora, que ninguém me deu de presente, que não depende de ninguém ficar ou ir embora. Uma paz que eu mesma construí, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, escolha por escolha. Do mesmo jeito que construí aquela casa, lá atrás, com Geraldo. Às vezes, de noite, quando a casa está quieta e Pedro já voltou para a casa do pai, eu sento na cozinha, faço um café e fico olhando para os azulejos. Aqueles azulejos brancos com flores azuis que custaram o dobro e que Geraldo reclamou, mas depois amou. E eu converso com ele, baixinho, como se ele pudesse ouvir. Conto sobre Pedro, sobre como ele ri quando pego ele no colo. Conto sobre as amigas do grupo, sobre a viagem que estou planejando para Santos porque nunca vi o mar de perto. Conto que a Singer continua funcionando perfeitamente, que aquela máquina vai durar mais que todos nós. E conto que estou bem, que finalmente estou bem. Sei que muita gente vai ouvir essa história e pensar: ela foi dura demais. Outros vão pensar: ela demorou demais. E tudo bem. Cada um carrega a própria dor e julga a partir dela. Mas eu aprendi uma coisa que quero deixar para quem está ouvindo, principalmente para você que talvez esteja passando por algo parecido. Você não precisa aceitar ser maltratada para manter a família unida. Família que precisa do seu sofrimento para funcionar não é família. É prisão com nome bonito. Você não precisa gritar para ser ouvida.
Às vezes, o silêncio mais poderoso é aquele que vem depois de uma decisão tomada com firmeza. O mundo inteiro para quando uma mulher quieta resolve falar. E você não precisa esperar que os outros mudem para mudar sua vida. Eu esperei anos. Esperei décadas. E a mudança só veio quando eu decidi que merecia mais do que migalhas de respeito. Tem gente que diz que a vida muda num instante. Eu sei que é verdade. A minha mudou numa tarde de quarta-feira, na frente de um celular desbloqueado e uma tela cheia de verdades que eu precisava ver. Mas a mudança de verdade, a que importa, não aconteceu naquele segundo. Aconteceu em cada manhã que eu acordei depois daquilo e escolhi ser Marlene. Não a mãe de alguém. Não a avó de alguém. Marlene. A mulher que levanta, que costura, que decide, que enfrenta, que ama, que perdoa quando quer e que nunca mais vai pedir desculpa por existir. Bonita e teimosa, como Geraldo dizia. E dessa vez, eu concordo com ele. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.